Olá, bom dia. Durante toda a semana passada, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão fez uma operação para detectar a qualidade e principalmente a quantidade do combustível vendido pelos postos. O resultado não foi dos melhores. No final, 5 postos foram fechados. É o balanço disso tudo que a gente vai conversar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre todo esse processo, sobre todo esse trabalho, como é que ele se desenvolveu, é o presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, Eliel Gama. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Essa operação aconteceu durante uma semana, vamos dizer, mas ela levou um bom tempo sendo trabalhada, né? Sim, o Instituto de Metrologia, ele faz verificação em posto de gasolina. Esse ano foi um ano para nós muito interessante, que pela primeira vez a gente conseguiu fazer todos os postos do Maranhão. Isso é bom. 217 municípios. Na verdade, está finalizando essa semana os 217. Então, foi um trabalho inédito, porque geralmente se fazia até 40% dos postos. E esse foi um ano que o Instituto conseguiu essa proeza de fazer a verificação até então em torno de 11.318 postos, até o último balanço que nós tivemos, deve ir um pouco mais. E tivemos nessa quantidade em torno de 953 bombas reprovadas. Muito grande, né? Muito agora, geralmente, essas reprovações vêm em virtude de vários fatores, né? Um pequeno problema que esteja na bomba, como o visor que não esteja iluminado, não esteja com a luz, isso pode ter uma reprovação, a mangueira, qualquer problema elétrico. Entendi. Então, o Instituto de Metrologia, ele faz toda a verificação da bomba. Quer dizer, qualquer problema pode ser detectado e pode ser classificado como um problema. Mas tem aquele problema bem mais grave, que é o que aconteceu agora, né? Com vocês detectando que realmente a quantidade vendida não era a quantidade entregue. É isso? Exatamente. Quando se trata do dolo, né, do crime, né, não necessariamente de uma negligência, de uma omissão. Então aí caracteriza o crime, e aí precisa entrar todo o aparato, até policial, como nós tivemos o apoio, para poder corrigir essa fraude. Quando esses problemas são detectados, essas denúncias vêm principalmente de consumidores, de fiscalização, como é que vocês chegam a esses resultados, Eliel? A nossa ouvidoria sempre está recebendo reclamações na área de combustível. Também os nossos fiscais, eles passam o tempo todo nessa lida, fiscalizando. Né? Fiscalizando, então acaba tendo muita informação. Mas existe também, a grande maioria do mercado do Maranhão são de bons empresários, de pessoas que fazem as coisas corretas. Né? Sim, sim. E esses empresários, eles também são lesados, né? Porque aí há concorrência desleal e acaba que eles também contribuem muito conosco, zelando por essa luta contra a fraude eletrônica. Para a gente detectar ou para a gente diferenciar um bom empresário do mau empresário, fica bem, essa linha é muito tênue para o consumidor. Porque a gente passa em todos os postos e quase todos eles têm o mesmo preço. A gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Se eu botar aqui a mesma coisa de eu botar ali, nesse caso, como é que faz o consumidor? Eu estou falando agora como motorista, que eu tenho certeza que o senhor é motorista e vai abastecer seu carro. Olha, primeiro é preciso ter muita cautela, porque às vezes o grande problema até é um combustível que é barato. Né? Geralmente, essa de fraude eletrônica, o combustível quase sempre está abaixo do preço. E a gente do Instituto de Metrologia, a gente não atua muito no combate a cartel, né? Sim, sim. A gente atua na área mesmo da qualidade e da quantidade de combustível, mas nessa área não. Geralmente mais é o PROCON que atua. Isso. Então a gente não acompanha muito essa questão do preço do combustível. Ah, tá, entendi. Vocês trabalham mesmo na metrologia, na metrologia, como a gente está falando, né? Certo. A partir da detecção desses postos, o que foi feito? Vocês levaram quanto tempo? Você está me dizendo, levaram quase um ano trabalhando em todo esse processo de fiscalização, sim. Né? Todos os anos, pelo Inmetro, uma bomba tem que ser verificada, no mínimo uma vez no ano. Então a gente faz esse trabalho sistemático, todos os anos tem que fazer a parte de verificação.
E a gente encontrou essas irregularidades, já eram suspeitas há muito tempo no Maranhão. O grande problema, Elda, é detectar e comprovar essa fraude, porque ela é uma fraude sofisticada, ela é uma fraude para quem tem um nível técnico muito bom. Que não é o caso do consumidor comum, né? Não é. Primeiro que essa fraude, quando o fiscal chega, o agente lá, o gerente, ele aciona pelo controle remoto e a bomba fica dentro do padrão, novamente, entendeu? Então ela fica em conformidade, sem nenhum problema. Então o fiscal comum, ele vai chegar e não vai detectar essa fraude. Né? Então isso acontece, qualquer suspeita que o gerente tenha de fiscalização, ele aciona o sistema e aí vai se medir pelo aferidor, que é um instrumento um instrumento padrão que a gente usa para medir a quantidade de combustível e vai dar a medida correta. Né? Então, para um fiscal que não tem a especialidade na fraude eletrônica, ele não vai conseguir detectar. Se quando ele chega no posto, o gerente lá dentro aciona lá o sistema dele que deixa tudo conforme a lei. E aí, como é que faz esse fiscal? Ele tem as técnicas dele para descobrir? Não é fácil, precisa ter pessoas com muita experiência, né? Mas geralmente a gente consegue detectar esse empresário a partir de um contexto geral dessa fiscalização. Né? Você analisa basicamente a questão das denúncias, né? Você analisa a CNPJ dele, você acompanha a parte fiscal de compra de combustível dele, porque essa fraude, ela tanto é na parte de quantidade de combustível, quanto é na parte da qualidade, porque eles também fazem, existem vários tipos de fraude eletrônica e tem uma delas que é aquela que ele aciona mais álcool, você paga combustível e leva a maioria do álcool, né? Então, como os carros são flex, o consumidor não percebe tanto. Né? Então, essas fraudes, elas são, hoje, cada dia em uma quantidade maior, mas o fiscal e a diretoria técnica, ele consegue já ir observando os postos suspeitos e a gente leva a nossa equipe exatamente para essa direção. A gente não tem equipe para fazer essa análise em todas as bombas, porque não é simples. Né? Eu imagino. A outra que é um pouco constrangedor, você ir com uma equipe fazer a fiscalização, a verificação no bom empresário, né, que é uma pessoa que contribui, que paga seus impostos, que contribui com o Estado, você levar e causar um dano, né, ao seu mercado. Então a gente toma bastante cuidado para não fazer esse tipo de operação sem antes não ter informações, índices que realmente leve a uma suspeita maior. A denúncia de consumidores, por exemplo, você que está acostumado a abastecer seu carro com, por exemplo, eu boto R$200 toda semana de combustível, eu sei mais ou menos quanto ele dura, sei mais ou menos até na posição que o ponteirinho fica na hora que a gente coloca, a gente já tem essa experiência. Quando você percebe que aquilo não está funcionando, aquilo já é o indício de que você comprou uma quantidade e levou outra. A partir desse momento, a gente pode acionar o Inmetro? Pode sim. Agora, o que a população e o que as organizações precisam é realmente entender a importância do Instituto de Metrologia. Naturalmente, é muito difícil para o consumidor perceber essa fraude. A fraude se dá em torno de 1 litro, às vezes menos, até 600 ml de combustível numa certa quantidade de 20 litros ou de 10 litros. Então, a importância do Instituto de Metrologia estar acompanhando é a garantia de que o combustível está sendo entregue na medida certa. Ok, nós vamos fazer só um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho. Eu não medi o tanto que estava na sua xícara, tá? Mas era a metade da xícara, sem fiscalização. Mas a gente volta no padrão. Está no padrão? Tá. Então a gente volta já para continuar conversando, é só um minutinho.
Já estamos de volta conversando aqui sobre esse processo identificado já e comprovado de fraude em alguns postos de gasolina aqui do Maranhão, aqui da região metropolitana, melhor falando. E eu estou conversando aqui com o presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, Eliel Gama. E a gente estava falando sobre como fazer e como vocês fizeram. A partir de agora, depois dos postos identificados como, eu vou chamar o nome pesado, fraudadores. É isso. Depois de identificado, o que acontece a partir de agora? Foram 5 postos, não é isso? 5 postos. Todos aqui na ilha. Primeiro, o Maranhão dá um recado para esses fraudadores, porque a fraude não são de maranhense, são de pessoas fora do estado. Então, o Maranhão, através do Instituto de Metrologia, manda um duro recado para eles sobre que o Maranhão tem um Instituto de Metrologia que faz fiscalização em fraude eletrônica, porque, Helder, isso é raro. O Maranhão está de parabéns, porque são poucos estados que conseguiram detectar essa fraude. Os estados que hoje conseguem, pela estrutura que tem, é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Não lembro se na Bahia parece-me que já teve um caso, mas não lembro. Mas nesse eixo aqui, o Maranhão aqui no Nordeste não é tão comum assim. Não é tão comum. E nós fizemos isso também graças à nossa relação de parceria com o IPEM de São Paulo, né, com a própria ANP e com o governo do estado através da segurança pública. A gente conseguiu realmente comprovar, né, essa fraude, embora que quem vai definir essa comprovação é o laudo. Nós mandamos essas placas todas que nós encontramos de irregulares. Estão indo para São Paulo, para o laboratório, para que possam esses empresários serem indiciados. Evidentemente que esses postos, eles são descredenciados, tanto pela ANP, e também o Instituto de Metrologia, ele multa esse tipo de fraude até em 1,5 milhão. Então, não é pequena, não é pequeno valor, né? Constitui uma fraude muito grave. Por enquanto, eles ficam fechados, né? Até que saia o laudo conclusivo, porque eu imagino que o descredenciamento acontece só depois da comprovação desse laudo, não é isso? Só depois do laudo. Um alerta que é importante ser dado para o empresário é ele não arrendar esse posto, porque nós encontramos postos que foram arrendados para essa quadrilha. Então, é importante o empresário não fazer esse tipo de arrendamento para que ele não tenha uma relação de confiança. Tá. Então, peraí, vamos entender. Todos os postos que foram pegos dentro dessa fiscalização estavam arrendados para essa quadrilha? Não, eu não sei especificar se todos, mas aconteceu de um dos postos, eu tenho absoluta certeza que era arrendado. Mas como é um processo que está sendo em análise ainda também das CNPJs e tudo isso, futuramente a gente deve comprovar. Quer dizer, o resultado final ainda leva um tempinho até que esse laudo seja verificado e comprovado realmente a irregularidade. A partir daí ele pode ser descredenciado, né? Ele já está interditado. Já está interditado, todos os 5 comprovando estão fechados. Ele não tem mais condições legais para vender combustível, né, no Maranhão. Okay. Ou no Brasil, inclusive. Ok. Isso pode acontecer também, doutor Eliel, com relação à qualidade, quando a gente reclama, por exemplo, vocês têm muita reclamação de um determinado posto que a qualidade do combustível não está atendendo a expectativa do consumidor. Ele também pode acontecer esse mesmo processo? Olha, nós estamos com um convênio com a ANP, porque a ANP aqui no Maranhão, eles não têm o corpo que nós temos. Nós temos um corpo de servidores fiscais que fazem verificação. Essa qualidade, ela é da ANP. Aqui no Maranhão eles têm, inclusive, na UFMA tem um laboratório que faz a análise desse combustível. Então todo combustível suspeito leva para o laboratório para comprovar se está ok o combustível. E isso o IMEC vem contribuindo, mas nós ainda não assumimos esse papel em virtude que o convênio que foi feito com a ANP ainda não está em fase ainda de organização. Entendi. Treinamento dos servidores. E no interior do estado, um processo desse é fácil? Eu imagino que é uma coisa muito trabalhosa já aqui na capital, né? Difícil de detectar, difícil de identificar, difícil de comprovar, até que se chegue a esse desfecho que se chegou semana passada. No interior do estado, como é que isso funciona?
Olha, Elda, o problema do interior do estado é só a distância, que os nossos fiscais passam... Faz a mesma a metade do mês eles passam viajando, né? Então a dificuldade mais é a distância, mas é o mesmo processo, né? É a mesma dificuldade que existe. Uma das questões também é a logística de uma operação dessa que você precisa de pessoas. Por exemplo, agora, a gente não teve como fazer algumas cidades por falta de logística. Precisava de um helicóptero para poder chegar a tempo. Porque quando tu pega um posto, esse posto é da mesma quadrilha, né, do mesmo bando. Então eles acabam se comunicando e fecham o posto. Então chega lá, o posto está fechado, aí nós não podemos fazer nada. Entende? Tá, então não é uma coisa assim muito simples, não. Tem uma logística diferente. Complicada, vamos dizer. Pode não ser difícil, mas é complicada, né? Porque na medida que vocês fazem aqui em determinado posto, se ele tem um outro posto, vamos dizer, bem aqui em Rosário ou perto, se vocês não chegarem lá a tempo, ele já vai estar fechado. Aí acabou. A rede de comunicação deles é rápida. A rede de comunicação deles é rápida. Mas é comum vocês receberem denúncia do interior? A gente recebe denúncia de toda a parte do estado, né? Existem muitas denúncias que é em virtude da insegurança do consumidor, né? E essas denúncias são, por exemplo, em relação à quantidade, que o cidadão diz, eu botei tanto de combustível no meu carro e o meu tanque não cabe isso. Então, assim, tem várias justificativas. Botaram mais do que o tanque cabia, né? Às vezes é porque existe concessionário, existe veículos que na ficha técnica dele, ele diz uma quantidade de combustível que é inferior à realidade. Existe esse problema na indústria. Então, por exemplo, você tem um carro que diz que é 60 litros, né? Mas ele pode ter 65 litros. Aí quando a gente bota 65 litros, a gente estranha, né? Existe quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Mas sempre que nós recebemos uma denúncia, vai um fiscal de imediato, uma equipe, para verificar. O número maior de denúncias é mesmo com relação à quantidade? Sim. Para o Instituto de Metrologia, sim. A qualidade já é mais difícil um pouquinho de comprovar. A qualidade é como eu estou te falando. Nós somos Inmetro, que trabalha a quantidade, e existe a INP, que é a qualidade. Tá. Aí, hoje o IMEC, ele tem um convênio com ambos, mas quem dá toda a estrutura de trabalho é pelo Inmetro. Nós não temos uma estrutura econômica, financeira pelo ANP, né? Nós temos uma boa relação, os técnicos deles estiveram conosco, mas para fazer a verificação da qualidade, existe, hoje em todos os portos existe o número também da ANP, que o consumidor pode, no caso da qualidade, pode ligar diretamente para eles e eles vão mandar um fiscal lá para verificar essa suspeita. Pronto, tá aí uma dica. Desconfiou? Dá uma ligadinha, eles vão tomar alguma providência. Mas o senhor diria, assim, com relação a preço, se a gente olhar um preço bem abaixo do que é praticado pela maioria dos postos, é bom a gente ficar de olho? Bom, o mercado que está aí já há um bom tempo, né, os postos mais antigos, se alguém quiser um posto que ofereça um pouco mais de segurança, são os postos mais antigos, aqueles que você já conhece, que são postos que o Instituto de Metrologia já fiscaliza o tempo todo. Isso. Né? Esses postos novos que você não conhece bem, né, que oferecem muitas vantagens, é importante ficar com o pé atrás. Ficar com o pé atrás, não desconfia não, só fica com o pé atrás, só isso. Dizem que é bom a gente abastecer sempre no mesmo posto, né? Porque a gente já pode até brigar com o gerente quando a coisa não der certo, né? Já gera uma relação de confiança, mais ou menos, né? Olha, mas parabéns pelo trabalho de vocês. O bom é que o recado foi dado. Quer dizer, os fraudadores vão ter alguma punição, é bom não seguir por esse caminho, porque pode ser descredenciado, pode ter o posto fechado, pode ter inúmeras consequências, que é bom evitar se puder. E entrega direitinho o que você está vendendo, é tão mais prático, né? Eu não diria que é mais prático, mas é mais fácil, mais confiável. Sim. Quem é o principal lesado é o consumidor. Com toda certeza. Então, qualquer suspeita pode denunciar para o Instituto de Metrologia, para a nossa ouvidoria. E nós, do Instituto de Metrologia, queremos aqui, eu como presidente, parabenizar a equipe, né, na pessoa do nosso diretor técnico, o Zóis, que fez um trabalho excepcional esse ano e finalizando o ano com essa operação
de fecharmos... Fechando com chave de ouro. Esses postos que praticam uma fraude extremamente complexa, né? Com chips, com comando de voz, com controle remoto. E o Maranhão está aí com o Instituto, no governo Carlos Brandão, atuando bem em prol do consumidor maranhense. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, que venham outras operações desse jeito para beneficiar o consumidor, que a gente com certeza agradece. Eliel Gama, presidente do Inmetro, muito, muito obrigada por sua entrevista, por todas essas informações, por me ajudar a fazer o café de hoje. Olha que coisa linda esse café, né? Parabéns. De fato, é um café com notícia. Não é fake. É um café. Eu até imaginei que fosse, mas de tão bonitas imaginei que fosse. Eu vou até tomar para ninguém dizer que ele é fake, tá? Olha, bom dia para o senhor, bom dia para você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui às 8h30 esperando você, sempre com muita informação, para deixar o seu dia bem informado. Você já sabe, informação é tudo e você faz dela o que você achar melhor. Tchau e até a próxima.